para falarem sobre o tema jovens e independência financeira. Sonho ou realidade? Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Bem dispostos? Como sempre. Sempre. Independentemente financeira, assim, já com independência financeira. Ou não consideram-se independentes? É um processo. É um... Ou não consideram-se independentes? É um processo. É um processo. Disso Eddie Flow. Boa tarde, Eddie. Boa tarde, Stella. Está tudo bem? Está tudo tranquilo, sim. Boa. Estou também com a Osana Inglês, que é diretora editorial e locutora. Boa tarde, bem-vinda, Osana. Obrigada por convite. Obrigada. Estou também com Euclides Francisco, que é consultor para investimentos. Boa tarde. Boa tarde, Euclides. Estou também com Ariclenes de Matos, que é empresário. Não tem como aqui não ter alguém que não seja independente financeira. Vamos lá começar. A busca pela independência financeira dos jovens. Parece que é o objetivo comum de todos os jovens, né? Esta busca que não acaba, afinal, é um sonho, uma realidade. Vou começar com as mulheres, pode ser? É um sonho, uma realidade. Vou começar com as mulheres, pode ser? Osana, serás a primeira. Pensei que fosse a Elisa. Não, Osana mesmo. Bom, Stella, eu penso que é um sonho, porque todos nós, de alguma forma, queremos chegar a esse ponto onde nós temos a escolha e a liberdade de ir e vir e de gastar de forma consciente, atenção, mas gastar o dinheiro, satisfazer as nossas necessidades e atender também alguns desejos. É uma realidade para alguns jovens, já é, inclusive alguns que estão aqui no painel, é palpável, têm uma vida confortável e conseguem fazer as suas escolhas de forma livre, sem depender estritamente de uma única fonte de renda. Okay. Mas como eu penso salário, como um salário, por exemplo. Mas eu penso que não é uma realidade alcançável para todos. Não é uma realidade alcançável para todos. Eu penso que defender isso ou dizer isso da minha parte e na minha visão seria uma utopia, olhando para o sistema político que temos, para as condições financeiras em que vivemos e também para as nossas próprias escolhas individuais. Porquê? Vejamos, e é um fenómeno que é observável. Muitos jovens, o salário aumentou, dependem estritamente de uma única fonte de renda, o salário aumentou, tem mais uma namorada, faz mais um filho, ok? E depois é a mesma pessoa que se está a queixar que o salário não chega e essa pessoa, consequentemente, em função da sua mentalidade, não consegue poupar dinheiro, não consegue se educar financeiramente e quem não poupa, quem não investe primeiro em conhecimento, acima de tudo, que é a educação financeira, entender como é que vai fazer a gestão do seu orçamento pessoal, os seus gastos, entradas e saídas. Quem não chega até esse ponto dificilmente vai ter a consciência de que eventualmente eu vou me tornar financeiramente livre, porque não é possível nesse tipo de sistema. Agora, para aquelas pessoas que são disciplinadas acima de tudo, que estudam, que já gastaram muito, mas que entenderam que gastando, entradas, saídas não são entradas, claro, percebem isto? Não é o que se ganha, é como se não é gasta, o que se ganha, é como se gasta acima de tudo. Quem entende isso, quem estuda, quem segue influencers, consultores e etc. e tem acesso a esse tipo de conhecimento, vai estar ávido, vai ter sede de alcançar a liberdade financeira e consequentemente poderá chegar lá. Mas atenção, que não é só uma questão de estudo, é também, são influências externas, é o meio em que nós estamos e é uma questão também de estarmos bem conectados e, claro, irmos atrás das nossas oportunidades. Claro. Elisa, literacia financeira é importante para se tornar financeiramente independente. É muito importante. Eu particularmente concordo com muito que a Rosana disse, mas eu levo em consideração algo que eu mesma vivi, que a independência financeira não é sobre ter milhões na conta. Não é sobre ter milhões na conta, mas é sobre o que eu faço com o que eu ganho. E é sobre poder fazer o que quiser sem ter que provar a ninguém. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos meus 18 anos, e até quase os meus 19 anos eu já tinha um salário sensivelmente 350 mil coisas. No valor, com os meus 18 anos. Aos 22 anos eu entrei para o setor petrolífero, como diretora comercial e marketing de uma empresa no setor petrolífero, e eu comecei a ter um salário acima, a princípio, quando entrei, acima de 500 mil coisas. Mas depois eu comecei a perceber esta realidade, que não era sobre ter dinheiro, porque eu tinha já o emprego de muitos jovens, mas eu não conseguia no final. Não vias o dinheiro? Exatamente. O salário acabava.
Exatamente. Então, depois eu comecei a perceber que a independência financeira é muito mais sobre o nosso mindset mesmo, a nossa mentalidade. É sobre como nós jovens olhamos para aquilo que nós ganhamos, é sobre o propósito financeiro que cada um tem e sobre a necessidade de poder comprar recursos que não se gastam, como o tempo. Quando eu comecei a literalmente entender sobre isso, que eu precisava ter um mindset de crescimento, que eu precisava utilizar o meu dinheiro de uma forma consciente, não por necessidade, eu comecei a me tornar independente financeiramente. Porque eu comecei a perceber mais sobre a educação financeira, comecei a busca da mentalidade financeira, conhecimento, claro, e depois eu percebi isso. Claro que as nossas condições ou aquilo que é a realidade do nosso país não favorece, mas isso eu não acho que pode ser utilizado como desculpa para a independência financeira. Porque temos sim muitos jovens dentro do nosso país que são a prova disso e temos aqui pessoas como o Euclides que mostram-nos isso. Então a independência financeira é, antes de tudo, não sobre o que se ganha, sobre ter milhões de conta, na conta, sobre ter um empreendimento que te dá a renda ou te dá mensalmente 10 milhões de kwanza, sobre ter um salário acima de 1 milhão de kwanza, mas é sobre comprar os recursos que o dinheiro não compra. E como vai gerir aquele dinheiro, exatamente. Né? Ok. E falaste da busca de conhecimento. Euclides. Sim. Recentemente tivemos aqui também o Fin Summit. Sim, tivemos o Fin Summit. E que busca de conhecimento ali? Muitas áreas diversas, inclusive falamos sobre finanças, sobre investimentos. E vou dar aqui uma chega na independência financeira. Sim. Tens toda uma pirâmide que começa da dependência, passa por solvência, passa por outros pontos, passa por independência e só depois liberdade. São coisas completamente diferentes. E tu não tens como ser independente financeiramente dependendo de uma renda ativa. Porque mesmo que tu hoje ganhes 50 milhões ao mês, o teu custo se calhar são 40, são 30, se tiram a renda ativa vai-se embora. Então a independência vem na verdade de tu seres capaz de gerar rendimento passivo suficiente para pagar o teu estilo de vida. Então vamos partir do princípio de que o indivíduo que mora no centro de Luanda, ou então em Talatona, precisa de se calhar 3 milhões de kwanzas ao mês para pagar a sua vida. Né? Mas um indivíduo que se calhar mora no interior do Ambo ou do Bié tem também uma qualidade de vida e talvez o seu custo seja muito inferior. É mais baixo. A independência, qual é a margem? Nós, no resto do mundo, existe uma fórmula que chama a fórmula dos 4%. Eles têm que ter 25% do seu custo anual para que o rendimento que tenham seja suficiente para pagar as suas contas sem trabalhar. Em Angola, como a nossa taxa de juros é muito alta, é na ordem de 20%, se tu és um indivíduo que, por exemplo, gasta 1 milhão ao ano, se tu tiveres 6 vezes do teu custo, que seriam 6 milhões, e investis esses 6 milhões, vais receber na ordem de 20% desse valor, que seriam 1 milhão e 200, que te permitiria tirar 1 milhão para viver sem trabalhar e ainda ter 200 para voltar a investir. Ser independente é isto. É tu teres investimentos que geram um rendimento suficiente para pagar o teu estilo de vida, de modo que tu decidas se vais continuar a trabalhar ou não. Ou trabalhar naquilo que tu gostas te faz mais feliz. É o cash flow. Isso é que é ser independente. Isso é que é ser independente. Sim. Não é eu trabalho, tenho o meu salário e sou independente. Não, obviamente não. Porque ali dependes da Zimbo. Se eles não gostarem mais de ti, o que acontece? Isso é verdade. Então, é extremamente complicado. Meu Deus. Vou passar a palavra também agora ao Ari Clenes, que também tem aí o seu nicho no Instagram, no digital, onde tem apoiado, ensinado e educado muitos jovens também no que toca à literacia financeira. A como investir, como se tornar empreendedor, independente. Sim, bom, Stella, baseando no tema em causa, aqui 2 pontos que devem ser diferenciados e o Euclides falou de um deles. Sonho ou realidade? Este sonho, estamos a tratar de algo que a gente sonha, deseja, é um objetivo que com realizações, com ações a gente consegue alcançar, ou é um sonho de uma ilusão, de uma inexistência? Para começar, temos que definir bem isso. A independência financeira é um sonho alcançável. Nem todo mundo vai alcançar, porque muito depende da mentalidade e da disciplina. A Alçana falou sobre isso, exatamente, não é para todos. Mentalidade e disciplina que a juventude tem. O segundo ponto é não confundirmos a independência financeira com a liberdade financeira.
vou dar uma resumida no que o Euclides falou, assim, palavras terra a terra. A independência financeira é quando tu tens rendimentos suficientes para sustentar, pagar as tuas despesas, sem precisar de trabalhar diretamente. 2, 3, 4 negócios que te dão um dinheiro suficiente no final do mês e tu, se calhar, só vais para lá porque queres, porque gostas. Se estiveres em casa e o dinheiro cai ali, tranquilo. Essa é a tua independência financeira, não dependes apenas de um pilar. Ok. A liberdade financeira, eu gosto muito de falar, é comprar o que quer, quando quer e como quer. Isto é liberdade. Isto é você ser literalmente livre de tudo que te prende às condições financeiras de vida. O que te prende sobre a política, a macroeconomia, tudo não depende nada disso, porque já tens a tua mente blindada, as tuas finanças bem consolidadas, os investimentos. Eu só comecei a investir hoje em 12, 15 anos, posso me considerar, por exemplo, alguém livre financeiramente. Ou seja, houve todo um período de preparação, de investimento, de estudo, de disciplina, uma constância, sem distrações, sem aumentar uma ou para alguém que tem o dever de gerir milhões de pessoas, quando nem nós mesmos conseguimos gerir a nossa própria vida. Então vamos estar sempre a procurar ao fim e ao cabo, depende de nós. Claro, isso é óbvio. Mesmo com as dificuldades, como disse, por exemplo, a Elisa, o país em si, a realidade que temos, mesmo assim, depende de nós, é isso? Porque se dependesse da realidade do país, não teríamos quem consegue e quem não consegue. E nem todo mundo consegue com a suposta cunha, com o suposto link. Eu não tive link nenhum na vida. E saí literalmente da miséria para hoje, particularmente considero-me com independência financeira, mas não liberdade. Estou atrás dessa liberdade. Eu já consegui atingir duas: liberdade de tempo e liberdade de espaço. Trabalho quando quiser, trabalho onde quiser. Só não compro o que quiser, quando quiser. Entende? Então, essa é só essa diferença que os jovens têm que perceber. Ok. Eddie Flow. Ei, chegou a minha vez. Sim. E tendo em conta tudo que eu vi. É aqui onde o país nos traz, conforme diz o gênio da rua. Neste país, em Angola, falar de independência financeira num país que, segundo os últimos dados estatísticos que foi apresentado em algumas redes sociais, alguns meios de comunicações, é que a maioria das pessoas, 75% dos angolanos, não consegue fazer poupanças. Como falar de finanças, de independência financeira, num país que a maior parte das pessoas não consegue guardar? O primeiro passo para a educação financeira, para quem quer ter educação financeira, para a independência financeira, quem está em casa, caneta e papel, anotem. Ganhar dinheiro, guardar dinheiro, ser agarrado mesmo. E investir o dinheiro guardado. São os 3 passos para alcançar a independência financeira. Não se alcança a independência financeira se tu não sabes guardar dinheiro para posteriormente investir. Porque num país como o nosso, e na maior parte dos países do mundo, ninguém investe em ideias. Porque eu tenho uma ideia de negócio, um projeto viável, olha, eu estou a precisar só de um capital. Não vão te dar dinheiro, mano, esquece. Nesse país, Angola, as pessoas já gostam de fazer participação de um negócio que já é rentável. Alguém que tem as suas rendas de casa, tem um negócio que as pessoas sabem que é um negócio que está a produzir. Aí sim vão investir dinheiro para terem um lucro sobre o negócio que realmente estiveres a propor. E temos que saber, muitas das vezes, diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. Muitas das vezes só não conseguimos juntar dinheiro para poder investir porque nós não sabemos diferenciar entre necessidade e o desejo. O que é que necessitas para viver? E o que é que desejas? Maslow, na pirâmide de Maslow, ele chega desde fazer os nossos desejos fisiológicos, comer, até a última, que é a autorrealização. Mas para chegar hoje, que comer, até a última, que é a autorrealização. Mas para chegar na autorrealização, precisa-se obedecer a cada degrau da escada. É o efeito bola de neve, né? Pequenos passos, pequenas coisas feitas constantemente tornam-se grandes. Porque crescer grande é só monstro, estrela. Nos bonecos, o monstro cresce já bem grande, realizado. E falar de um país como o nosso, Angola, de negócio em Angola, temos que ser totalmente claros. Aqui em Angola, quem não sabe vender, não rende. Porque é o primeiro passo.
Vender alguma coisa para poder vender. E antes de fazer esse negócio, tens que investir na mente que vai fazer o negócio. A cabeça da pessoa que vai fazer o negócio é o primeiro capital. Capital intelectual para fazer o negócio. Porque tudo parte da mente. Tudo é mente. É o que a colega do painel estava a falar sobre a questão do mindset. Se você achar que, tem pessoas que falam, eu não sei cobrar, não sei fazer negócio. Você não sabe cobrar, como é que quer fazer negócio? Então os clientes vão levar todo o negócio. Você, como se estressa à toa, não gosta de cobrar, vão levar todo o negócio. Então, tens que saber aprender sobre vendas, aprender mesmo sobre vender. Porque é o primeiro passo que vai te fazer ter dinheiro. É o que dizem, né? Vender não dá vergonha, dá dinheiro. Sim. Então, nós temos que estar a fazer dinheiro nas vendas. E vender em Angola é sobre ir buscar, é só comprar barato e vender caro. Com a tua margem de lucro, né? Vais procurar uma fonte onde vendem um produto que depois vais revender ao teu preço. E isso acontece. Importação também é a mesma coisa. Nós vamos em Dubai, vamos na China, vamos na Turquia, vamos comprar produto, trazer em Angola, com todas as taxas já da alfândega, da AGT, e dar o nosso preço sobre o produto, para nós termos a nossa margem de lucros. Para que realmente estaremos no processo da independência. Por que eu digo que a independência financeira é um processo? Porque para mim não existe estabilidade. Porque eu estou estável. Mano, se vir doença, vai levar todo o teu dinheiro, eu tenho certeza disso. Se você ficar doente, a pessoa independente financeiramente, vê uma doença, você pode vir pedir ajuda na televisão. Para a pessoa que está a dizer que era independente financeiramente, porque na nossa realidade, guardar dinheiro assim, porque o empresário dificilmente tem 10, 15 milhões guardados, tudo está em produtos investidos. Você viu uma doença, pode pedir ajuda. Pode mesmo pedir ajuda, o empresário vai pedir ajuda, sim, porque o empresário, sem independência financeira, nem ter 50 milhões parados, vou ter dinheiro parado para fazer o quê? Esse dinheiro tem que circular. O dinheiro tem que circular, tem que dobrar, porque dinheiro parado não cresce. Água parada traz mosquitos, Stella. Eu acho que sim, obrigada. O Euclides endireitou-se, tem algo para falar. O Euclides, quando endireita, sempre tem algo para falar. Eu tenho uma visão sobre isso. Obviamente, o Eddie Flow, ele está a dar um exemplo com base na experiência dele pessoal, que eu conheço e vejo o que ele faz. Só que é importante ter um certo cuidado ao passar a nossa experiência para os outros e tentar falar de uma forma mais genérica. Porque senão vai passar a impressão que só dá para ser independente sendo empreendedor ou empresário. E não é bem isto. Isto de facto não é verdade. Porque quando nós estamos doentes, quando nós estamos a organizar nossas finanças, seja lá o que for, nós temos que ter uma reserva de emergência para situações inesperadas. Ok? Obviamente isso não chega, porque pode ser um problema muito grave e tu vais cobrir com um seguro, por exemplo. Mas vais cobrir com um seguro. Isso tudo é literacia financeira, nos seguros, nos investimentos, em tudo mais. Mas a base de ser independente financeiramente é o nosso custo, é o nosso estilo de vida. Porque se à medida que tu ganhas dinheiro, o teu estilo de vida aumenta, nunca vai ser suficiente. Mas se tu, por exemplo, chegares ao ponto em que o meu estilo de vida é 1 milhão ao mês, tu tens um número. Obviamente, depois de um ano, 1 milhão não vai ser suficiente. Vai precisar de 1 milhão e 200. Por isso, esse número não pode estar taxativo. Tem que ser um pouquinho a mais para gerar um pouquinho a mais também. Então, o cidadão comum que vai organizar suas finanças, e como eu disse muito bem, nós queremos ganhar, temos que ter uma fonte de renda ativa, temos que nos preocupar com investir, temos que nos preocupar com ganhar mais. Eu, pelo menos, sou um indivíduo que, ao meu nível, que não é da maior parte dos cidadãos angolanos, eu não me preocupo tanto em poupar. Não? Não, eu me preocupo em ganhar mais. Eu sei que eu vou sempre ganhar mais do que aquilo que eu preciso. Então eu vivo as coisas que eu gosto de forma muito intensa e gasto dinheiro nas coisas que eu gosto. Mas no que eu não preciso, que é o que ele estava a dizer, eu não gasto dinheiro nenhum. Nas coisas que eu não preciso, eu sou agarrado, eu não preciso disso. Então não vou fazê-lo só para a necessidade dos outros. E tenho a minha forma de organizar as coisas. Só para contribuir, tu não tens como falar de poupança para quem vive do salário mínimo, por exemplo. Tu não consegues fazer isso. Não é poupar, é ganhar mais. Exatamente. Então, tudo bem que a poupança... Eu também não sou apologista de poupar, não poupo nada. Todo o dinheiro que entra vai para reinvestir em outros negócios, vai para aumentar ou para escalar qualquer negócio que já faça. Mas então, o que a gente deve ajudar, e eu vou muito voltar para o tema quase sempre, entre se é um sonho ou uma realidade, é a gente mostrar para os jovens que acham que é um sonho inalcançável as possibilidades que eles têm. O Eddie falou de muita coisa que é verdade.
e o Euclides, assim, são 2 pontos diferentes. Os 2 válidos para pessoas diferentes. Exatamente. Eu tenho um bocadinho dos 2, mas vou muito mais para o lado do Eddie, porque as ruas também me fizeram, né? As dificuldades, a realidade da rua tornou-me nisso hoje. Só faz dinheiro literalmente quem vende. Esta é a verdade. A gente vende só não o que o Eddie falou. A gente vende tempo, a gente vende ideia, a gente vende conhecimento, a gente vende imagem, a gente vende produto e a gente vende serviço. Como é que a gente vende tempo? Trabalhando para outra pessoa e receber um salário. A gente está a vender o nosso tempo a ele. Ok, mas o emprego está difícil. Não consigo vender o meu tempo. Ok, vende produto ou serviço. Eu não tenho nenhum produto ou serviço para vender. Vende de alguém. Faça mediação. O Eddie Flow tem um bem que está a vender e a Stella quer comprar. E temos na mão hoje uma ferramenta altamente poderosa, que é um telemóvel e internet. Vende de alguém, faça mediação, ganha comissões com isso. Eu não consigo vender... Bem, Michel é uma pessoa em Angola que ganha dinheiro sem ter dinheiro. Ele pode pegar num telefone. Olha, a semana passada, a tempo vindo de Dubai, trouxe alguns telefones. Um jovem pediu-me, olha, ele falou, tens telefone à venda assim? Tenho. Quanto é que é o teu telefone? 2.300.000. Está bem, o meu cliente vai te transferir agora. O cliente transferiu 2.600.000. Não, mas está bom. É assim, eu disse, não, está fixe, esse é o business, mano. 300.000 kwanzas gasto limpo. Só conseguiu o cliente, mano. Ele não é o que viajou sou eu. É o produto eu que trouxe, eu que paguei a GT, mas ele me comeu 300.000 e é mesmo o dinheiro dele, ele é que conseguiu o cliente e o preço dele é que negociou. Então, é possível em Angola fazer dinheiro sem ter dinheiro. Só que usa dope, dinheiro de outras pessoas, você procura só o cliente. Se você aprender a vender em Angola, não vai passar fome. Só ganhar dinheiro não torna independente. Exatamente, esse é o ponto ele que eu queria muito falar como é que ele gastou os 300? Exatamente. Mas ele sabemos como é que ele gastou os 300 dele. Se não aprender a poupar para poder reinvestir o dinheiro poupado, aí não vai ser. Porque estamos a falar de um país em que a maior parte das pessoas não sabe poupar. E a maior parte ganha o salário mínimo. Precisam fumo. E vou acrescentar, além de não sabe poupar, ok. Ultimamente também há muitos jovens duvidosos. Certo. O Clis vai falar de como é que começou, como é que fez, a Elisa também, e mesmo assim vão duvidar. E vou tocar no assunto das mulheres, principalmente as mulheres. As suas independências financeiras são muito duvidosas e vocês homens sabem disso. Exatamente. A Elisa pode contar, a Elisa, é verdade, contou a história dela e mesmo assim vão dizer que é por causa do pai, é por causa do tio e é por causa do marido. Certo. É independência financeira duvidosa. Há muitos jovens duvidosos e há também os preguiçosos. Como lidar Deixa eu começar. Não, antes de começar, as mulheres podem falar. Vamos concordar num ponto. O Eddie argumentou muito bem, mas ele disse que um dos passos para chegar até a liberdade financeira é pegar num bem e vender. As vendas não acontecem assim. Existem todo um conjunto de estratégias e um estudo de mercado, porque é preciso saber quais são as necessidades do consumidor ou qual é a dor do consumidor para que possas explorar essa dor e depois fornecer um serviço ou então um bem. Eu acho que é preciso, porque nós vemos muitas pessoas que realmente vão numa fonte, descobrem que é ali, vou pegar o produto, depois têm dificuldades de vender porque não sabem quais são as estratégias certas de venda, não estudaram o público, não sabem o que é marketing, o que é comunicação e, portanto, simplesmente investiram e depois não conseguem ter um retorno para voltar a reinvestir. E eu falo muito isso porque a Elisa fala muito de vendas, ela trabalha muito com isso. Inclusive, teve um evento há 3 meses, agosto, Mentes que Vendem, e fui eu que apresentei o evento. E nós falamos sobre todas essas estratégias, desde comunicação, como vender, como tornar um produto interessante, como tornar um produto atrativo. Então, é preciso passar esta mensagem lá em casa e deixar bem claro que não vamos seguir aqui tendências. Teve uma onda, há uns anos, em que todo mundo podia ser empreendedor. E vendiam-se muitos cursos. E muita gente investiu nisso. Quem estava a ministrar esses cursos fez dinheiro. Mas depois, as pessoas que estavam do outro lado, que compravam o curso, não conseguiam materializar. Porquê? Vende-se muito ideias. Ideias vendem, Eddie. Quando tu pegas e montas um curso, tens o curso ali muito bem organizado, tu fazes um vídeo que pode viralizar, sei lá, tu vais patrocinar e etc. Tu vais vender a ideia de que todo mundo que comprar aquele curso automaticamente, e eu vejo um público brasileiro que faz muito isso, de que tu vais solucionar um problema na tua vida e nem sempre acontece desta forma. Então é preciso que as pessoas realmente se eduquem e que as pessoas entendam que
todo esse processo obedece a estratégias que foram muito bem calculadas, bem pensadas e que depois vão ser levadas para o exterior. Ok. Eu gosto muito de falar de vendas, mas eu acho que vamos ter que voltar mesmo sobre o tema que nos trouxe cá, que é a independência financeira. E eu vou aqui pegar o que o Euclides falou sobre o custo de vida, porque eu acho que isso é uma das maiores dores que, consciente ou inconscientemente, muitos de nós jovens cá em Angola vivemos. Nós queremos viver uma vida que nós não conseguimos sustentar. Nós queremos viver acima daquilo que nós ganhamos. E se nós não olharmos para o nosso custo de vida como uma consciência, não apenas pela pressão gigante que tem aqui na nossa cultura de consumo, que é muito claramente vista pelas redes sociais, nós aqui vamos, no final, não viver aquilo que é a nossa realidade. Claro. Então, independência financeira. O Euclides falou muito bem sobre a questão de investimentos. Nós sabemos que temos aqui muita gente que tem um salário mínimo e que claramente tem uma realidade diferente e não consegue logo investir. Mas vamos aqui começar por se organizar. Nós queremos liberdade financeira ou independência, mas nós não somos responsáveis. Nós queremos que no final queremos riqueza, mas nós por si só não conseguimos construir um caminho para tal. Então, falou sobre a independência duvidosa. Isso é um tema que nós estamos sempre aqui a falar. Para falar sobre isso, mas particularmente... Mas eu posso falar tanto dos homens como das mulheres. Sim, daqui a pouco. Obrigado, Maria. Eu queria dar aqui uma chega importante. Quando nós olhamos para investimentos, o negócio é o mais arriscado que existe. O perfil de empreendedor não é para qualquer indivíduo. O perfil de empreendedor é para a minoria. Por isso é que quando nós falamos para as pessoas que só é possível chegar por meio de empreendedorismo, nós estamos a falar para menos de 1% das pessoas. Nós estamos num país em que só 35% do emprego é formal. Nós estamos num país em que 75% das pessoas que trabalham no sistema formal trabalham na zona rural. Nós estamos num país em que a maior parte é desempregada. Então é óbvio que é necessário falarmos sobre vendas e tudo mais para falar as pessoas, mas isso não casa com a independência financeira. Independência financeira não é um tema do cidadão comum. É importante entender isto. O cidadão comum, ele tem que primeiro aprender a viver com o que pode, a ganhar um pouco mais, a controlar as suas despesas, a organizar-se financeiramente. Independência financeira é o goal da vida do indivíduo e ele pensar que leva anos para chegar lá. Porque só para alguém poupar um mês do seu próprio ordenado, se for um indivíduo que poupa 10% ao mês, leva 10 meses para um mês de salário. Então nós não podemos ser levianos a falar desse tema como se qualquer indivíduo pudesse de facto performar nisto. E uma coisa, independência financeira é de ti. É teu. Porque se eu te dou a independência, tu não és independente, sou eu que sou. Então não é alcançável para todos? Claro que não. É óbvio que não. Quantas pessoas vão ter o suficiente ainda que se para vendam os cursos? O Cassandra estava a falar que vendem os cursos, mas nem todos. Mas não depende de quem está a vender. Sim, quantas pessoas vamos à escola e não conseguimos ser profissionais competentes? Temos que reprovam e temos que aprovam. É exatamente a mesma coisa agora. É bom que as pessoas coloquem na cabeça essa ambição. E é bom quando nós falamos de negócios, nós falamos bem. Nós, estatisticamente, somos o país com mais empreendedoras no mundo, mulheres. Mas entra numa estatística a empreendedorismo de subsistência, que é comprar para vender mais caro, para ter dinheiro para comer, para fazer. Isto não é empreender, isto não gera emprego, isso é trabalhador por conta própria. Tu não és um empresário quando tu não geras emprego, quando tu não pagas impostos, quando tu não melhoras o país. A maior parte dos angolanos que se dizem empresários e empreendedores, que graças a Deus não é o caso aqui, são trabalhadores por conta própria. E existem países que essa lei está bem estipulada. Eles pagam mais impostos do que os outros, não precisam constituir uma empresa e não precisam emitir faturas do mesmo jeito. Então, o que é que tu queres, obviamente? Eu vou crescer aqui com método, eu vou fazer uma coisa que de facto gere valor social, porque nós precisamos entender e precisamos pensar um pouco melhor, ter estrutura, ter estratégia, juntar-se aos outros indivíduos, construir coisas que vão permitir que os outros
sejam independentes financeiramente, pagar bem as pessoas. Exatamente. Você não pode dizer que é empresário e pagar salário mínimo a todo mundo, que desrespeito é esse? Tá a ver? Tem que ter humanidade, tem que respeitar o capital social e tudo isso é uma consciência que as pessoas precisam passar. As pessoas que nos ouvem só vão ser independentes financeiramente se quem gera oportunidades garantir que essas oportunidades cheguem até eles. Porque é possível trabalhar. Eu sou consultor de investimentos, gestor de património. A maior parte dos meus clientes não são empreendedores. São gestores, são pessoas que ganham bem, que fizeram um trajeto, que têm educação financeira e que eu consigo investir o seu capital e gerar rendimento passivo brutal. Então, eu queria passar aqui essa ideia que não precisamos todos ser empreendedores. Existe um caminho de oportunidades nesta terra para chegar à independência com o trabalho. Boa. Só que aí a questão é que todo mundo agora em casa, a maior parte das pessoas vai perguntar que caminho é esse. E podemos explicar. Exato, não, seria bom, porque o que vai acontecer é, tal como o que o Edi disse, você vende, vão perguntar, vende o quê? Vamos vender o quê? Sim, sou empreendedor, onde é que eu atuo, né? por exemplo? E agora, como é que eu construí uma empresa até 1 milhão? Tem que explicar, mano. Porque não cabe o que é que fez, não juntou dinheiro. Não fez nada. Tem que... Exatamente. O mesmo que vão perguntar ao Edi, comprar, vender o quê, é o mesmo que vão perguntar, por exemplo, ao Euclides. Os angolanos normalmente quais perguntam... caminhos a gente vai ter... Vou falar com porque um minuto só, senão não consigo. Um minuto só. Porque a questão é, tudo parte de um princípio. Para quem a gente está a falar nesse momento? Para que jovens estamos a falar nesse momento? Os da CAOP? Que não têm nada, não conseguem olhar nem como começar a ganhar 10, 15, 20 mil kwanzas. Estamos a falar para esses? Acho que estamos a falar para todos. Vai falar para todos. Porque se estamos a falar para estás a falar para alguém que nesse momento tem 5 milhões de kwanzas na conta e não sabe o que fazer com 5 milhões de kwanzas. É onde As realidades são diferentes. Exatamente. Aí onde eu quero chegar. Porque se estivermos a falar para todos, nós não podemos ser específicos. Infelizmente não podemos ser específicos. Nós temos opiniões diferentes aqui. Diferentes, cada um começou de uma forma por isso é que completamente neste momento eu estou a dar a minha opinião do ponto de vista. Como é que o jovem da CAOP poderia fazer o primeiro 1 milhão? Vendendo. Começa por aí. Não, eu estava a falar as formas, tudo que a gente pode vender até ter sido infelizmente cortado pelo Edi. A gente não pode falar de investimento, a gente não pode falar de poupança. Mas mesmo o vendendo, ele tem que ter o primeiro capital para comprar o material e vender. Não, aí está a questão, não precisas de dinheiro para começar a ganhar dinheiro. Porque, Stella, se eu não tenho, produto para vender, não tenho serviço para vender, não tenho imagem, não tenho ideia, se eu não tenho tempo para vender, ou seja, eu tenho tempo todo mundo tem. Se eu não consigo vender o meu tempo a outra pessoa, eu devo vendê-lo a mim mesmo. As pessoas é que têm que começar a mudar a sua mentalidade. Estudar 10, 12, 18 horas por dia, fazer o que os outros não fazem. Isso não é uma questão da gente culpar algum sistema, isso é cada um por si só. Porque ele, para querer atingir algum tipo de independência financeira, tem que passar por esse processo. Primeiro eu tenho que saber como ganhar, nem que for um bocado. Consigo ganhar dinheiro desse jeito. Como aumentar a minha renda, como duplicar, como ter outras fontes de renda. Vai conseguir aí entrar a disciplina. Não estás a explicar, também estás a ser genérico. Mesmo às 24 horas. Esse como pediste para explicar, estás a ser genérico. Era que tu disseste que vieste das ruas, disseste que vieste... Ok. Vamos recuar ao Ariclenes de quantos anos atrás, só para nós perceber. Começaste a fazer o quê? Vendias o quê? Intermediário, telefone. Vendias o? Intermediário. O que disse aqui o Edi Flow, né? Sim. Telefones. Depois tornei-me intermediário de carros, depois comecei a comprar os meus próprios carros e eles têm uma stand de automóvel. Ok. Então começaste a vender, a intermediar telemóveis? Sim. Ok. E não tinha dinheiro, só tinha o Facebook. A boca, né? Tem que conseguir vender. Sim, habilidade para vender. Depois, mas obviamente, depois tive que estudar muito, estudar sobre vendas, estudar sobre marketing, estudar sobre estratégia. Aí eu vendia o meu tempo a mim mesmo. Eu me fechava 12 horas no dia só a estudar. Saía para comer, voltava, continuava a estudar. E principalmente nos dias de hoje, com a tecnologia que existe hoje, as formas enormes que a gente tem para ganhar dinheiro, até com infoprodutos, com a internet. Eu vou ser muito sincero aos jovens que estão a nos ver em casa. Sim. Angola é um país que falta tudo. Aqui nessa terra tu não precisas ser especial para ter sucesso. As pessoas fazem muito pouco e têm sucesso. Tu só precisas ter compromisso. Os outros não têm compromisso. As pessoas terminam às 18 e acabou. Não fazem mais nada depois das 18. Eu vou ser muito sincero. Queres, assim, a forma mais simples. Tens aqui 6 perfis, 5, né? 5 perfis diferentes.
queres emular algum dos perfis, tudo sobre esse perfil. Olha. Vê qual foi o caminho, o que é que essa pessoa fez. Tens uma referência, tens, por exemplo, o Eddie Flow como referência. Ele está sempre a falar do que ele fez, como fez a vida toda. Emula o que ele fez. Coloca o teu molho lá dentro e faz. É possível. Queres um outro caminho diferente? Eu acredito muito na academia. Eu estudei, meu primeiro emprego aos 8 anos fui professor. Eu ensino as pessoas até hoje. Eu estudei, estudo muito. E a excelência e competência vem do saber. Tu podes ser o melhor vendedor do mundo, vais chegar a uma altura que vais ganhar muito dinheiro e vais cometer um erro gravíssimo que vai te tirar tudo. Tem a estrutura, tem a estratégia. Encontra uma referência e segue essa referência e faz. Temos poucos no país, sim, é verdade. É difícil, mas temos algumas. Mas se vocês repararem, por termos poucas, é muito fácil criar referências. Eu estou nisso de digital há 5 anos. Tu estás há quanto tempo? 1 ano. E está aqui sentado na televisão nacional com super audiência. Sim. Tu estás há quanto tempo nisso? 2 anos. 2 anos. Tu estás há quanto tempo, Eddie Flow? Muitos anos já. Muitos anos. O Eddie Flow é um caso à parte. Mas olha, temos aqui pessoas que há 1 ano estavam a começar alguma coisa. E não tens um exemplo melhor do que este. E eu lembro de ter comprado um carro, ele fez-me lembrar nele há tipo 8 anos. Então tens uma pessoa que há 1 ano vem para a televisão falar de independência financeira, mas é 1 ano que ele está a ser visto. Não é 1 ano que ele começou a trabalhar. Então, não é difícil, não é complexo como se coloca na cabeça. Isso é uma coisa de pessoas especiais. Exatamente. Mas existe um trabalho de bastidores que é preciso ser feito. Sim. E quando vies a aparecer, aparece mais ou menos preparado. Não fica como esses charlatões que vendem a imagem de que estão feitos e na verdade não estão. Porque isso é um tema sensível. Nós temos que passar às pessoas educação, compromisso, competência, honestidade. É verdade. Sejam honestos, não sejam para a cadeia. Honestidade é o Clermano. Chamei o Clermano. Sim, para fechar já, Eddie Flow. A honestidade é muito importante para podermos passar a imagem nos miúdos que estão a nos assistir. E para o que o Clermano disse, eu lhe chamo o Clermano porque é meu amigo do rap, então nós temos essa... É assim, muitos, para começarem um negócio, uns conseguem crédito bancário, uns têm ajuda de familiares, uns mesmo têm injeção, alguém que lhe injetou dinheiro. Só porque muitos não são sinceros ao falar isso. A injeção por parte de muitos amigos, bancos que injetam no negócio das pessoas. Quando muitas das vezes nós viemos nos auto-intitular porque somos autônomos, eu mesmo, meu negócio não tem lá ninguém. Tem, às vezes tem mesmo lá pessoa. Isso acontece, buenos homens, nós sabemos disso. Tem lá pessoa nesse teu negócio. Mesmo no meu negócio tem, da Stella pode ter, porque tem sempre um amigo que injeta isso. Stella, tu começaste com a ideia do capital duvidoso. As mulheres normalmente, sim, elas próprias que duvidam das próprias mulheres. Esse é teu salão, você mesmo que abriste isso sozinho. Não tem lá para apoio-te. Não tem ninguém. Tem, às vezes tem. E não é errado ter. Exatamente. Nós temos que ser honestos e transparentes com as pessoas para dizer o seguinte: se não tens dinheiro, usa dinheiro de outras pessoas para fazer negócio. Existem a dívida salutar e a dívida não salutar. A dívida não salutar é aquela que é para consumo. Agora, aquela que é para investimento, que gera rendimentos, aquela é boa dívida. Procura só a tua forma de sentir. Eu digo, Angola todos os moços têm palanganzá, mano. Não há uma pessoa que faz negócio e não tem palanganzá. É difícil. Negócio é só resolver problema. Resolver problema daqui e dali. E mais uma. A senhora meritíssima. Sim, vou fechar. Sobre negócios duvidosos. Há muito roubo de ouro em Luanda. E em contrapartida aumentou as universarias. São duvidosos por quê? Onde é que conseguem os produtos? Vamos fechar com esta questão de Eddie Flow. A próxima parte vamos responder onde é que vão buscar os produtos. Obrigada, Eddie Flow, Osana, Elisa, Ariclenes, Euclides. Obrigada a vocês, assim que são espetaculares, tá? E até a próxima. Disseram sem beijos, Stella, porque o nosso tempo ultrapassou já. Enfim, ninguém nos mandou para chamar aqui bons convidados. Depois dá nisso. Ficamos sem tempo. Eu vou para o intervalo rápido e eu já regresso. Até já.